É. Então aí ela tá numa quarentena um pouco mais agitada. Se eu prestar atenção como que tá na quarentena, é só ver o tamanho do meu cabelo, que eu não corto já. Não, é isso mesmo. A gente dá da barba, a gente vai É, passando o creme para baixar. exatamente. Exatamente. Matheus, vamos orar. Vamos começar, pra gente Vamos. não perder tempo, né? Que o nosso tempo é Só tô contado aqui. ajustando meu celular aqui. Tá bom. E para quem não conhece, Matheus Carvalho, paulista, Paulo São Carvalho, José dos Campos, pastor na Igreja Plena, né? Família Plena. família É isso? plena. É isso mesmo. Pastor lá com o pai dele, Anselmo, pastorão também. A gente esteve lá ano passado e ele também esteve aqui. Vive aqui também, né? Por causa de Bianca, né? Eu queria ter te visto aí da última vez que eu fui, Pois mas não é, rolou, né? pois é. E ele Tá teve no próximo. nosso retiro ano passado. Nosso retiro dos jovens lá no sítio. A gente queria fazer muito nosso próximo retiro agora em junho, mas acho que vai ficar difícil, né? Mas em agosto a gente deve ter o nosso congresso, se Deus permitir. Uhum. Então a gente vai orar agora, abençoando, pedindo a Deus bênção, a sua presença. Amém. Vamos orar? Amém. Deus, eu quero te agradecer por esse momento e a motivação da gente estar aqui para honrar o teu nome, é glorificar o Senhor e pedir para que o Senhor enche o nosso coração do teu Espírito Santo, para que o Senhor nos domine e fale o nosso coração sobre aquilo que o Senhor quer falar nesse tempo conosco. Em nome de Jesus, eu quero pedir sua bênção e que todo esse momento seja guiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Mateus, quero muito honrar sua vida porque você é muito especial para mim e para a nossa juventude. Amém. Muito obrigado mesmo por estar aqui. E Amém. Uma honra para mim. a gente vai começar um bate-bola, jogo rápido, e vamos fazendo algumas perguntas. Vamos ver se eu saber responder todos os questionários. Olha, esse ano a gente está estudando sobre o Reino de Deus, né? O título do tema do nosso ano é Reino e esse E dá margem para a gente pensar em várias coisas que é relacionado ao reino e relacionado ao Rei Uhum. Jesus, para a gente Uhum. pensar. Então, eu queria perguntar primeiro, como que você enxerga o Reino de Deus e a igreja em 2020? A Uhum. gente chegou em 2020 sem saber o que ia acontecer e estamos sendo surpreendidos aí por várias coisas. Me E como ligou. que você vê a igreja, o Reino de Deus nesse ano? Perdão, voltei aqui, ó. Recebi uma ligação aqui. Ah, tá. Não sei como Tranquilo. que eu. Aí Tá me voltou. ouvindo? Tô ouvindo. Coloquei no modo avião, pronto. Como que eu enxergo Eu o botei reino de no Deus e a igreja? em 2020. A gente, quando fala de reino, a gente precisa entender que é um estilo de governo, né? Então, quando a gente fala do reinado, do reino de Deus, então a gente precisa entender, cara, o reino de Deus, ele não é como, por exemplo, o Brasil é um país democrata, né? Então, tem várias coisas, vários partidos, várias verdades. Então, a gente precisa, quando a gente transita o nosso pensamento para falar sobre o reino de Deus, nós precisamos entender que é uma realidade de governo a qual nós não estamos acostumados. Então, a gente precisa Monarquia. abrir a nossa mente, para entender que no reino de Deus há um rei superior que sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus, que é perfeito, e o que ele falou é lei, entendeu? Uhum. Não tem o que eu acho, o que eu deixo de achar, o que eu sinto ou não. O que ele falou é lei. E se eu quero fazer parte desse reino, eu me submeto às vontades desse rei. Isso é reino de Deus, né? Se você deseja fazer parte de um reino, você se submete ao que aquele reino propôs para você, né? Então eu vejo assim o reino de Deus como uma verdade absoluta, né, da palavra de Deus, mas também nós que fazemos parte, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para o ano de 2020, eu vejo que é uma porta de Deus aberta, né, para nós, de oportunidade. Então eu vejo uma oportunidade no meio de tudo isso para nós como igreja, né? Agora, Uhum. o que nos cega de ver a oportunidade é a postura que a gente toma. Então, por exemplo, em vez de a gente ficar falando tanto sobre problema ou sobre discutindo tantas besteiras, a gente pode entender que nesse buraco, nessa estação que nós estamos, Deus deu a nós uma autoridade contra
o poder das trevas. Então, Aham. assim, o que eu entendo da igreja para esse tempo é quando Paulo diz a Timóteo: olha, não se esqueça das palavras que foram proferidas a seu respeito. Antes disso, pegue-as e use-as como armas para esse tempo, para que você possa combater o bom combate. Então, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu falo com você, e ele começa a conversa assim: eu falo com você já colocando para você um padrão de conversa. Eu já falo com você nesse nível. Não se esqueça da palavra profética liberada sobre você. No tempo que você está de batalha, de guerra, use as palavras proféticas liberadas a seu respeito como armas para você ganhar. Então, quantas palavras proféticas Deus liberou sobre a igreja em tempos de crise? Sim. Não é? Quantas palavras proféticas Deus liberou sobre o seu povo no meio da seca, no meio do deserto? Quantas provisões? Tudo que Deus já fez. Então, nesse tempo, é um tempo da igreja se levantar como igreja. Cara, Deus falou que vai fazer. Então, nós temos que pegar essas palavras e dizer: Senhor, nós tomamos posse, nós declaramos essa palavra e declarar isso. Então, eu Amém. vejo que é uma oportunidade esse ano que Deus está dando à igreja de se levantar como reino de Deus. Entendeu? Amém. Eu vejo também como Deus pegando a igreja como uma flecha, puxando para trás e depois atirando É. para a gente ir mais longe. E dentro desse tema de reino, a gente está estudando discipulado, especificamente, Uhum. entre outros temas. E eu acho que a gente não pode fugir da gente definir o que é discipulado, porque por mais que seja óbvio para algumas pessoas o que é um discipulado, a gente ter uma noção única sobre, sobre esse Uhum. tema, a gente trabalha melhor. Então, para você, o que é discipulado? Discipulado, se você estudar a raiz da palavra discipulado, ela vem de aprendizagem, aprendiz, né? Então, assim, discipulado é aquilo que você vamos colocar no discípulo, né? Discipulado é quando você imprime algo na outra pessoa, né? Você está Uhum, discipulando, você está injetando algo, imprimindo, copiando algo em alguém, né? Então, quando estava no seminário, nós tivemos uma aula sobre discipulado, e interessante que ele falou assim em inglês, né? Discipulado é fazer a vida junto. Então, é você ver a pessoa como ela age na vida. E uhum. essas marcas de como ela age na vida dela ser impressas em você, entendeu? Então, isso para mim é um discipulado, é você reter marcas de alguém, né, para que você traga para sua vida e direcione a sua vida em algumas áreas. É formar Cristo na vida de alguém, É, vida na vida. E é o método de Jesus, né? Ele usou esse é, método. E às vezes a gente procura tantos outros métodos de cuidar das pessoas, de relacionar com as pessoas, enquanto o aham, próprio Cristo falou qual que era o método que funcionava. E qual que é a viver junto, relevância? né? Uhum. E por que que hoje, na época de Jesus era relevante, ele fez assim, por que que hoje é relevante o discipulado na nossa igreja atual? Porque a Bíblia diz, lá na grande comissão, em Mateus 28, que nós temos uma comissão diante do Senhor, né? Então o Senhor nos comissionou para algo. E esse algo é, durante a nossa vida, irmos e fazermos discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles. Discipular é você ensinar, é viver junto, é você pregar a palavra de Deus e gerar discípulos, não crentes, não apenas pessoas que sabem aqui para mim. Oi, Opa, voltou? voltou? O que é aqui? Será que é a minha internet? Não sei, eu troquei aqui a internet para ver se melhora. Ah, então. E tá, onde a gente estava? Por que é relevante, né? É isso? Isso, isso. Porque assim, se é uma comissão de Deus, nós precisamos duplicar isso, fazer isso, né? Então, ir de fazer Uhum, discípulo. Cara, que discípulo você está fazendo? Eu tenho uma pergunta que eu faço à igreja de vez em quando, é o seguinte. Vamos supor que a gente está na igreja, no culto, né? E que saudade de ir para a igreja, né, gente? No culto, todo mundo se sim. abraçando e tal. Vamos supor que a gente está no culto. E aí, Iago, você está lá pregando e você faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador depois da mensagem?
E você faz esse apelo. Quem quer aceitar Jesus? E aí, olha uma amiga minha que entrou aqui, a Milminha, lá de Boston. Pensa uma menina abençoada, uma pastora. Aí você tá lá, faz o apelo, e aí um casal vai lá e vai lá na frente aceitar Jesus. E esse casal, você ora e tudo mais, e toda a igreja aplaude, abraça, chora. E aí esse casal fala, pastor, eu não sei o que é viver uma vida de casal com Jesus. Eu não sei o que é viver uma vida em família com Jesus. Eu acabei de conhecer Jesus agora, aceitei Jesus agora. E será que alguém da igreja pode me ensinar a viver uma vida de família tendo Jesus? Aí você pega o microfone, Iago, e pergunta, gente, aqui está um casal que todo mundo viu, quer, é, quer aprender sobre ter uma família com quem tem Jesus. Quantos aqui podem levar esse casal para sua casa, para passar um mês na sua casa, para aprender o que é ter uma família com quem tem Jesus? Então, esse que é o Jesus está nos mandando na grande comissão, em Mateus 28, fazer isso, cara. Aonde você for, que a sua vida duplique quem eu sou. Que a sua vida multiplique quem eu sou. Então, se alguém está precisando entender como é ter um casamento com Deus, que leve para sua casa. Se Uhum. alguém está precisando, cara, como que é ter uma vida de oração? Leve para sua vida de oração. Traga para perto de você. Você nunca consegue discipular uma pessoa que não consegue ver quem você é, né? Então, o discipulado é isso, é você mostrar quem você é e aquilo ser reproduzido, a sua vida, né? Não seu belo discurso. Então, isso é tão relevante porque as pessoas hoje ouvem tantas pessoas e não tem uma referência. Então, é um Uhum. pastor falando isso, é um outro falando aquilo, é um falando que pode, outro falando que não pode, é um falando que ouve, outro falando que não ouve. Então, eles precisam de uma referência que imite Jesus. E isso hoje está difícil. Sim. Gente, aproveitando esse momento, compartilha essa live aqui para o pessoal ver também, aqueles que são seus amigos aí, pessoal da sua família, convida aí para a gente estar conectado aqui. E se você tiver alguma pergunta, bota aqui que a gente vai tentar fazer no final, tá bom? É, Mateus, na sua igreja tem alguma estrutura assim, Rodrigo, oi, pessoal. discipulado na sua igreja? Como que funciona lá o discipulado? Tem, só que agora a gente está readaptando tudo, né? Então, por exemplo, nós começamos o discipulado, nós temos escola de ministério, que é onde capacita você e abre a sua mente para várias coisas, coração de servo. E também temos, além dos cultos, escolas que tem na igreja de treinamento, nós temos o discipulado separado de homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Então, Uhum. por exemplo, então é um tema, a gente trabalhou algum com livro, né, que traz para o lado pessoal, aonde você cria um ambiente de seguro, né? Igual a gente Uhum. conversou, um ambiente seguro para que as pessoas possam se abrir. Por exemplo, eu estava pastoreando um campus da nossa igreja, num bairro chamado Motorama. E aí eu fazia o discipulado de homens, junto com outro pastor. E aí tinha um discipulado e a gente falava de assuntos do homem em particular. Batalha de todo homem, guerra de todo homem. Com o passar do discipulado, um começou a se abrir, o outro começou a falar, o outro começava a chorar, porque o outro se abriu e falou, cara, aconteceu comigo a mesma coisa. E como esse grupo ficou forte, Uhum. entendeu? Então, assim, nós trabalhamos, tem um discipulado de homens, discipulado de mulheres. É um dia, de 15 em 15 dias. Então, separa os homens para um canto, as mulheres para o outro, jovens para um outro, crianças também têm o discipulado delas, juniores têm o discipulado delas, e Ótimo, cada um vai falar de um tema relevante para esse tempo e poder se abrir ali, entendeu? Então, essa é ótimo. uma forma de discipulado. E tem os líderes também de PGs, que são de casais, que são de pequenos grupos, aonde eles falam um a um, eles conversam mais e tal, tem reunião nas casas. Então, tem Então, uma forma assim. Oi? existe uma forma de discipulado em grupo e também Uhum. existe a forma de discipulado um a um, certo? Tem. Para quem quer, isso. Para quem quer, É. entendi. E essa frequência de discipulado um a um, ela tem uma periodicidade de semanal, é quinzenal ou é cada caso um caso? Nós não temos isso assim estabelecido na igreja como regras, né? Aham. Nós temos esses discipulados que são maiores, nós temos pastores, por exemplo, se uma pessoa quiser um discipulado até uma clínica, ela pode, e aí o pastor, dependendo do caso da pessoa, ela vai falar, olha, a gente se reúne tantas vezes, ou vai continuando até
ver, né? Até acho que aqui já deu, agora você tem que andar com as próprias pernas, tem que praticar, senão não atendo mais, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que fui conversando com ele, eu falei, cara, e aí, você vai fazer? Não, vou fazer. Aí passou, não fazia, passou. Aí eu falei, olha, eu só vou voltar a conversar com você sobre isso se você fizer aquilo que tem que ser feito, entendeu? Aham. Porque senão você cria uma pessoa totalmente usando você como uma muleta. Isso não é discipulado, né? Isso. Então, discipulado é o discípulo entender a sua responsabilidade na jornada também. E foi até uma pergunta também de um dos nossos jovens. Ele perguntou como que uma pessoa pode achar um discipulador? Uhum, Por exemplo, eu quero ser discipulado por alguém. Como que uhum. começa essa procura? Eu acho que assim, comece a orar pela pessoa. Porque quando você ora por alguém, há uma conexão no mundo espiritual entre você e aquela pessoa. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai abrir portas que você tem que ficar ligado de estratégias para que você se aproxime da pessoa. Às vezes a gente acha que é só o formal que vai funcionar. Tipo, não, Sim. você é meu discípulo. Eu vou ver você 2 vezes por semana, uma vez no mês. Então, não é no discipulado não é isso, a gente precisa quebrar isso na cabeça. Discipulado é você pegar uma referência de uma pessoa, imprimir Cristo ali através da vida da pessoa em você e você fazer de tudo para caminhar com ela, igual foi os discípulos. Entendeu? A Bíblia diz que os discípulos largaram tudo para o seguir. Então, isso é muito sério. Então, por exemplo, como eu escolhi os meus pessoalmente, né? Eu comecei a orar, teve uma administração de uma pessoa que eu falei, cara, tem algo na vida dessa pessoa que tem muita necessidade em mim. E eu comecei a orar, cara, Deus abriu uma porta. Um dos meus mentores tem 70 anos, 70, não, vai fazer 80 agora, esse ano, né? E tipo assim, eu fui, comprei um livro, fui lá pedir um autógrafo e tal, e Deus foi me conectando e pronto, e conectou e eu mantenho essa conexão, entendeu? Intencionalmente, para que eu continue sendo discipulado por essa pessoa, né? Você que mantém, busca e procura essa pessoa. Sou eu que mantenho intencionalmente isso, porque é o lugar do discípulo, né? Então, por Aham. exemplo, Jesus estava lá, passou no lugar de trabalho deles, e olha como Jesus chamou os seus discípulos. E Jesus falou, cara, fez um milagre, ó, me segue. A Bíblia diz que ele deixou tudo e o seguiu, entendeu? Então, assim, Jesus fala, teve momentos que Jesus viu a incredulidade deles, que o outro teve mais fé do que ele, falou, até quando eu vou estar com vocês? Eles, até no confronto, decidiram continuar seguindo Jesus, Uhum. entendeu? Até quando Jesus o confrontava, ele decidiu é, conseguir Jesus. Então, assim, o discipulador, ele precisa ir atrás, vamos dizer assim, de um discípulo precisa ir atrás de um discipulador, né? Mas aí você tem mais de um mentor, mais de um discipulador? Tem. Tem, mas assim, eu sempre busco referências na minha vida que tenham a ver também com o chamado que Deus me deu. Por exemplo, você tem a sua igreja, você tem o seu pastor, você tem o seu líder. As melhores pessoas para te mentorear são seus líderes, são seus pastores. Entendeu? Porque tem um que é mentoreado pela internet, aí o outro pelo outro, o outro pelo outro que não tem nada a ver, e acaba gerando uma confusão muito grande. Então, por exemplo, o meu primeiro discipulador é meu pai. É Sim. para ele que eu falo, é para ele que eu corro, é para ele que eu pergunto, é para ele que eu peço direção, entendeu? E Então tenho criar também talvez uma hierarquia, talvez, assim. hierarquia. E, por exemplo, você é discipulado em várias áreas. Então, numa área de missões, eu procuro, igual um pastor Ariel, que ele me mentoreia nessa área de missões, de Entendi. paixão, de ministério de missões, e tudo isso que eu tenho um coração muito voltado para a igreja perseguida. Se eu estou precisando por exemplo, de casal, eu ligo para um outro casal, né? E, cara, Uhum. olha, você pode me ajudar aqui no meu casamento? Como eu já fiz. Eu liguei para um pastor de BH e eu falei, eu preciso conversar com você sobre o meu casamento. Entendeu? E eu conversei com ele sobre o meu casamento e foi uma bênção para nós, né? Sim. Então, assim, eu vou buscando, assim, entendeu? Mas, assim, muito selecionadamente. Ellen está perguntando aqui se o discipulador precisa ser necessariamente da sua igreja. Como você está Cara, falando oriente-se com seu pastor. aqui. Oriente-se com seu pastor. Porque eu, por exemplo, só comecei a ser discipulado e perguntar coisas, abrir o meu coração para receber direção de alguns Uhum. pastores depois da aprovação do meu pastor. Entendeu?
Então, sempre busque o seu pastor, porque, gente, você pode falar com um monte de gente, mas no dia que você precisar de oração, no dia que você precisar de uma visita no hospital, de fazer o enterro de alguém, quem vai é o seu pastor local, né? Isso. Então, isso é Então, muito importante. a gente estava falando como uma pessoa pode achar um discipulador, mas quando uma pessoa quer encontrar uma pessoa para discipular, é o mesmo Uhum, processo de oração. uhum. Como eu faço comigo, e eu acredito que funciona. Você primeiro precisa ver a pessoa como Deus a vê. E perguntar se aquela pessoa é mesmo seu discípulo ou não. Uhum. Porque às vezes aquela pessoa vai sentar com você uma única vez. E você vai discipular o coração dela uma única vez. Às vezes uma pessoa você vai discipular durante 1 ano, 2 anos e depois não mais. Sim. Então, assim, você tem que estar muito. Isso é muito assim, entre você e Deus, e você ouvir, porque às vezes tem a necessidade do discipulador em ter discípulos, para que o próprio coração seja preenchido. E isso é muito grave, entendeu? Uhum. Para falar aos meus discípulos. Então, eu pergunto a Deus e olho, porque aqueles que não têm um coração aberto, não é você que vai abrir o coração deles. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu olho aqueles que são obedientes, aqueles que ouvem a minha voz. Então, cara, tudo que eu falo aquele cara não faz, para que eu vou insistir que ele vai ser meu discípulo? Entendeu? Uhum. Então, é uma coisa assim que você tem que orar e discernir também muita coisa, né? Isso vai também daquilo do coração do discípulo, que precisa ser um coração que é moldável, um coração que é O espírito ensinável. ensinável. É. Isso. Ok. E quando o discipulador não estiver certo sobre alguma questão, por exemplo, se eu tenho um discipulador e ele está me ensinando uma coisa, aquilo eu estou falando, mas isso não é bem assim, não. Como é Uhum. que, como é que faz? Por que não questionar, não é? Aham. Eu acho que se você está com dúvida ou você acha que não é, questione, pergunte, né? O ignorante não é aquele que não sabe, é aquele que não pergunta. Então pergunta, fala assim, olha, eu acho que não é isso. O que que a Bíblia diz sobre isso? Porque o discipulador não pode dar opinião própria, ele tem que imprimir Isso. Jesus na vida de alguém. Cara, a Bíblia diz isso. Agora, tem aquele lance também que você não quer ouvir e você também não quer aceitar aquilo porque tem outra pessoa que está falando outra coisa. Então, seja muito coerente com a palavra de Deus e aberto para que haja qualquer mudança na sua vida também. Mas eu também questiono. Eu já questionei um discipulador meu. Ah, mas por que você está falando isso? Né? Eu nunca vi isso como uma referência, por exemplo, né? Uhum. Um norte. E questiona. Agora, se nada for provado na Bíblia, deleta. Retenha o que é bom. Só Jesus, gente, foi perfeito em todas as áreas, né? Então, assim, nós somos falhos, todos Sim. somos falhos. Então, eu pego todas as palavras dos homens mais incríveis de Deus que eu ouço e eu filtro pela palavra, né? Uma coisa que eu ia falar que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Que na verdade a gente fala que as pessoas que a gente se discipula são nossos discípulos, falam por essa Uhum. palavra, mas na verdade são discípulos de Jesus. É, A gente tem eles, a gente caminha com eles, mas na verdade a gente está formando discípulos de Jesus dele, e não nossos discípulos. é. Então, quando o discipulador, ele na verdade está ensinando certo, está uma palavra bíblica, mas ele não faz aquilo que ele está ensinando. Hum. A Como... maior forma de discipular alguém não é o discurso, mas é a vivência. Então, Aham. se a vida daquela pessoa não condiz, o que, que o apóstolo nos ensina na palavra? Falou assim: eu faço do meu próprio corpo escravo para não ser reprovado na mensagem que eu mesmo prego. Isso o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, assim, como você vai encontrar um discipulador que o discurso dele é lindo, mas a vida dele não condiz? Cara, pula fora. Entendeu? Ok. Ah, mas isso também não pode ser uma desculpa também para a pessoa. Por exemplo, se eu tenho um discipulador e ele não está vivendo aquilo que ele está me ensinando, tem algumas pessoas que levam isso como desculpa para também fazer errado. É. Aquilo que a carne quer, né? Mas na E falar verdade, assim, o que ele falou não vale, não vale e tal. Se ele falou então não. a palavra por si só, ela basta e vale. Entendeu? Mas você precisa, para caminhar junto com alguém, você precisa realmente, porque eu acredito que você faz uma aliança também ali, né? Você tem um compromisso. Então você tem que tomar muito cuidado
para quem você abre o seu coração para ministrar o seu coração. Entendeu? Uhum. Tem que ser uma pessoa que vive a palavra. A Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra, Deus pode usar um jumento para falar com a gente. Entendeu? Deus pode Exatamente. usar uma cadeira. E é Deus falando. E já aconteceu de eu receber uma palavra de Deus de uma pessoa que estava vivendo em pecado. Falei, não, não é possível, gente, calma aí. Eu fiquei até, eu fui orar, eu fui me aconselhar com alguns pastores. E, cara, aí você vai na Bíblia e a Bíblia tem resposta para tudo, né? A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, né? Deus não vai tirar um dom, Deus vai usar qualquer pessoa também para falar a seu respeito. Deus tinha um professor da Betel, da Escola Sobrenatural, falou uma coisa muito interessante. Falou assim, Deus te ama tanto e quer tanto falar com você que ele vai fazer qualquer coisa para que essa mensagem chegue até você, mesmo que fosse através de um poste. Entendeu? Então, Uhum. assim, a gente tem que dividir também, né? Ouvir a palavra, mas acho que quando você abre para ser discipulado por alguém, você precisa ter um critério um pouco Deus honra muito a semente, né? Independente do honra, criador. honra. O discipulador, ele deve compartilhar para o discípulo os seus erros, as suas fraquezas. Você acha que é bom ou ruim? Eu acho que, por exemplo, tudo tem o seu momento, a sua hora e para quem. Uhum. Não é porque muita gente fala assim, ah, não, é que se eu abrir todas as minhas fraquezas, a pessoa também vai ver que eu sou ser humano e tudo mais. Eu acredito nisso também, porque eu não sou super-herói. Até às vezes que eu ministro e prego, amigos meus que sentam aqui e conversam, né? Eu tenho até um amigo meu, um pastor Michel aqui da Igreja Quadrangular lá, que entrou aí agora. É um cara que senta aqui na minha mesa e eu falo para ele, cara, eu não sou bom nisso. Cara, eu preciso de ajuda nisso. Entendeu? Então, assim, a gente conversa. Mas quando eu discipulo, teve um rapaz que veio aqui em casa que eu discipulo ele essa semana. E ele se abrindo e falando conosco aqui, conversando e tal. E eu falei, cara, eu preciso de também que Deus me ensine a crescer nisso, me ensine a crescer naquilo e tal, tal, tal. Então, é interessante quando o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha alcançado todas essas coisas, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da grande vocação. O apóstolo Paulo está acabando de nos ensinar uma lição de conduta, de vida com Deus, de buscar o Senhor. E ele fala, eu não estou dizendo a vocês que eu já alcancei todas essas coisas, mas uma coisa eu faço. Eu, deixando as coisas para trás, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, mas eu acredito e faço de tudo para que minha vida respalde e seja alinhada à palavra que eu ensino a vocês. Amém. Né? Então, por exemplo, ele também ali falou, se abriu conosco. Eu acredito que tem que ter um limite e tem que ter também uma sabedoria, Uma hora entendeu? certa, Para falando. você, um discernimento no que falar. Porque não é expondo todas as suas fraquezas que a pessoa vai entender que ela também é falha ou que você é falho. Então Uhum. você tem que tomar muito cuidado. Tem fraquezas que você só pode expor, é igual uma ferida. Tem ferida, para que você vai abrir uma ferida para uma criança? Você tem que abrir a ferida para um médico. Sim. É a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, cara, eu tô aqui com um machucado imenso, uma ferida aberta, aí tem uma criança aqui do meu lado, eu vou, pego aqui esparadrapo, abro para a criança mexer. O que a criança vai me ajudar nisso? Sim. Então eu vou para quem pode me ajudar, entendeu? Agora, quando a pessoa discipula alguém, ela às vezes pode confundir o jeito da pessoa, aquilo que faz parte do jeito dela. Então, às vezes, o discipulador quer que essa pessoa tenha o jeito dele. Então, como que a gente pode separar, a pessoa que discipula pode separar o que que é o jeito da pessoa e o gênio da pessoa, aquilo que precisa ser mudado nela, que realmente precisa ser alinhado, ou aquilo que pode passar, porque na verdade não é errado, é questão mesmo de gosto, de forma de cultuar, de forma de agir, que não tem nada de errado. A pessoa precisa ter esse discernimento, né? Uhum. Cara, a gente tem que, é o que você falou ali, nós precisamos entender que não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus. Então, nós também precisamos ter o discernimento, os discipuladores,
de cara, tem coisas que são minhas, que eu preciso ser mudado, são gênios meus, são coisas do meu estilo também de vida. Eu não posso querer que o cara, não, ele só é meu discípulo se ele me imitar o jeito que eu falo, o jeito que eu penso, as músicas que eu ouço, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter um cuidado. Eu acho que um relacionamento de discipulador e um discípulo tem que tomar muito cuidado e ter muito discernimento e uma direção. Eu não gosto de quando um discipulador não tem um discipulador, entendeu? Isso. Então, isso precisa, nós somos um corpo, e um corpo ele só funciona se ele estiver totalmente ligado. Então, eu discipulo pessoas, mas eu também tenho os meus discipuladores. Esse um dos meus discipuladores tem 80 anos, vai fazer 80 anos. E ele falou, eu também tenho alguém a qual eu converso, a qual eu me abro e a qual também me direciono. Na Entendeu? verdade, essa era a próxima pergunta. Todo discipulador precisa ser Ah. discipulado e vinha, por que sim? A resposta já Porque era nós sim. somos um corpo, né? Um corpo, ele precisa estar ligado para que haja vida, né? Aquele Hã? que se isola, se mata. Por exemplo, você está aqui e você corta um dedo seu fora. Você vai continuar vivendo sem um dedo? Vai. Entendeu? Seu corpo vai se acostumar, algumas coisas vão ser diferentes, vai. Mas o dedo vai continuar vivendo sem o corpo? Não vai. Uhum. Nós precisamos estar totalmente ligados. E outra, o cabeça da igreja é Cristo, né? Então, assim, ele é o cabeça supremo da igreja, mas nós, pastores também, precisamos ter alguém a qual nós abrimos o nosso coração. Principalmente pastores precisam. Viu, pastor Iago? Exatamente. E ao contrário, na verdade, ao contrário não. De outro lado, quando a gente fala do discipulador, né, e do discípulo, quando ele pega uma dependência emocional ou uma dependência espiritual do discipulador, entra nesse assunto também de dependência, de cuidado, para que não seja o inverso, né? É. Esse é um assunto que fala muito comigo, porque existe uma doença chamada codependência. Acho que a gente já conversou Já, sobre já. isso um tempo atrás. E isso se dá muito no relacionamento do lado do discipulador e do lado do discípulo. O que é uma codependência? É uma dependência emocional de alguém. O que causa, gente, ouve isso. O que causa? Como eu sei se eu sou codependente de alguém? Como eu sei que eu sou codependente de alguma coisa? Porque você tem medo de uma rejeição. A raiz da codependência é o medo de uma rejeição, o medo de um abandono, o medo de ser deixado, o medo de ser largado, o medo de não ter. E por causa dessa doença emocional fincada dentro de nós, nós sugamos a outra pessoa e usamos ela também como nosso amuleto, né? Nossa vida, nosso ar, nosso tudo. Sem a pessoa eu morro. Igual aquelas pessoas falam, nossa, se eu perder o fulano, eu morro. Né? O seu largar, eu morro. A pessoa às vezes é codependente do trabalho, é codependente de uma amizade, de um relacionamento, né? E é uma coisa muito grave que não gera saúde, gera realmente uma doença, né? E como você, do lado discipulador, eu vou falar do lado do discípulo, como você, discipulador, pode parar isso quando você sentir que isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu senti que uma pessoa estava sendo dependente de mim na sua vida com Deus, dependente nas suas também decisões e tudo mais. Eu comecei a dar um espaço para a pessoa. Uhum. Eu comecei a dar um espaço um pouco maior, entendeu? Então eu deixei a pessoa às vezes uma sem resposta. Isso doeu no meu coração, mas dói mais a pessoa ser dependente de mim do que ela não poder andar com as próprias pernas, entendeu? Então, e falando do outro lado, você também não pode colocar a pessoa como Deus na sua vida, né? Você precisa buscar, eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou ligar para o meu discipulador. Beleza, você pode ligar, mas antes, ora, vai ler a Bíblia. Colocar ele como mediador entre Deus e ele, né? E não tem. Nós crentes, a gente fala, né, de pessoas de outras religiões que colocam mediadores, Uhum. mas às vezes nós colocamos também no nosso relacionamento com Deus. Deus vai falar comigo através do meu discipulador. Deus pode falar através do seu discipulador, mas Deus quer falar com você. Então, isso também é uma terceirizar responsabilidades. Tem gente que é codependente, tem gente que é folgado, né? Então, é, Preguiça de é um orar, preguiça negócio, de ler a Bíblia. preguiça de orar, de ouvir a Deus, porque custa, É. né? Quantas vezes, Iago, a gente vai para Deus precisando de uma resposta e parece que Deus não responde? Sim, Não é verdade? Isso sim. acontece comigo também.
tem gente que me liga e fala, tem várias, aconteceu, mas recentemente aconteceu. Ai, pastor, e tal, o que o senhor me fala, eu vou fazer, eu aceito ou não aceito, e tal, preciso responder agora. Eu falei, meu irmão, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Eu não posso te responder. Você precisa orar. Eu vou orar junto com você. E você vai ouvir de Deus o que é princípios. Eu vou te falar agora. Isso são princípios. Então, em cima de princípios, tome uma decisão. Entendeu? Porque senão você começa a dar respostas mastigadas. Meu, Fica mal Jesus era acostumado. assim. Jesus ensinava e Jesus percebia que os discípulos também não entendiam, os discípulos perguntavam, ele ia lá, respondia. Jesus não mandou de dois em dois, agora vão vocês e façam isso. Eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui esperando, tá? Então vocês vão lá, depois vocês me tragam o relatório. Jesus não criou discípulos dependentes. Jesus criou discípulos que poderiam andar depois com as suas próprias pernas, né? Então nós não podemos criar discípulo dependente, Marina falando porque é uma igual, necessidade do ser humano. igual o povo fazia com Moisés, né? No Antigo Testamento não tinha Jesus, Gente, não tinha. Moisés é um negócio a ser estudado, hein? Pois é. É, Eu amo o pai de Moisés. tem um perigo muito, às vezes, comum que acontece da pessoa que chega para o discipulador e com algum problema pessoal, um problema com outra pessoa da igreja, e existe o Uhum, perigo daquele ambiente ali de discipulado virar um ambiente de jogar pedra na igreja, de fofoca talvez. uhum. E comenta sobre esse perigo aí. Eu pensei que acontecia só aqui, gente. É Não, ruim. isso é muito sério. E uma coisa assim, como discipulador, a gente precisa entender que as pessoas nunca vão nos procurar nos dizendo como foi a situação. Elas vão nos procurar contando como elas O lado dela. sentiram que foi a situação. Sim. Então, assim, isso é um perigo, porque às vezes nós escutamos aquilo, nos conectamos à dor da pessoa e às vezes a situação não foi daquela forma. Então, quando alguém vai contar alguma coisa para nós, ela não vai contar como foi, ela vai contar o que ela sentiu da situação. E às vezes o que nós sentimos não é exatamente como foi, né? E a outra, fofoca precisa ser parada. Uma coisa é falar, olha, eu estou chateado com fulano, porque fulano fez isso, e eu me senti mal. E eu não... Coisa bem. A primeira pergunta que eu falo, você já tentou se resolver com fulano? Porque se o problema é com fulano, não adianta você vir falar só comigo e achar que o problema vai se resolver só comigo. Aham. Entendeu? Porque, na A Bíblia verdade, diz... o discipulador, ele tá discipulando a pessoa e não a terceira pessoa. Então, ele tem que falar É, aquilo que a própria pessoa precisa mudar. é, é. Eu vou falar o que aconteceu comigo, por exemplo. Teve um amigo meu, grande amigo, anos atrás, e a gente era muito amigo, mas aconteceu uma situação que eu me senti ferido. E eu, da minha dor, eu falei dessa pessoa. E isso, assim, acabou a amizade por um tempo e tal, só que isso me incomodou muito, porque eu ficava falando, não, mas ele que tem que vir pedir perdão. Não, mas ele tem que vir resolver, porque foi ele que me feriu, foi ele que fez o quê. Só que passou um tempo e Deus foi falando comigo, me ministrando, ouvindo meus discípulos, ou meus discipuladores. Falei, eu vou ligar para esse cara. Eu liguei. E a minha ligação foi, ele tinha me ferido, falado coisa de mim, me magoado muito, mas a minha ligação para ele foi, cara, eu quero te pedir perdão. Porque no momento que eu me senti ferido, e talvez não foi a sua intenção, mas eu me senti ferido, porque a gente não pode julgar a intenção do coração de ninguém, a não ser Deus. Quando eu me senti ferido, eu falei de você. E eu quero te pedir perdão, porque eu não soube gerir isso dentro de mim. Então, como homem de Deus e um cara que te ama, eu quero te pedir perdão. Porque no momento que eu me senti é, dolorido, eu fiz errado também e guardei isso dentro de mim. Cara, eu só sei que foi uma benção, a gente terminou rindo e foi ótimo. Entendeu? Bom, Só que doeu, porque quebra o nosso orgulho, né? Então tem que tomar cuidado. A fofoca é algo assim, você não consegue falar na frente da pessoa, né? E como discipulador, a gente precisa proteger as pessoas, cobrir as pessoas. Não, porque olha, escreva o que eu tô te falando. A mesma pessoa que falou mal dos outros para você vai falar de você para o outro em algum momento. Isso é aham. certo. Então tem que tomar muito cuidado. Show. A gente estava falando sobre que o discípulo ele precisa procurar o discipulador, mas existe também
esse caminho contrário também, o discipulador, ele, qual é, até onde o discipulador precisa ir atrás do discípulo também, e cobrar e tá ali, né, Até pastoreando? onde você vê que a pessoa deseja também. Nós não podemos forçar alguém a fazer algo que as pessoas não desejam fazer. Hoje eu estava tomando um café aqui com a minha esposa e aconteceu uma situação que uma pessoa me perguntou algumas coisas no WhatsApp e tal, 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 tal. Eu falei, olha, não force ninguém a reagir como você deseja que a pessoa reaja, mesmo você achando que isso é o melhor para a pessoa. Porque Uhum. só a pessoa pode escolher e o Espírito Santo que vai convencer. Então, como discipulador, se você acha, cara, eu gostaria de discipular aquela pessoa, ou eu acho que eu posso servir aquela pessoa de alguma forma, né, ou dando uma direção, alguma coisa, tenta se aproximar. Eu já fiz isso. Tenta se aproximar, cara, vamos tomar um café? Ou vamos conversar, ou trocar uma ideia. E às vezes você vai ter discipulado de um dia, ou às vezes aquilo vai virar um discipulado a longo prazo, né? Então se coloque também no lugar de servo. Jesus foi até os discípulos e Jesus deu-lhes uma oportunidade. Então Jesus nos ensina os dois lados. Jesus falou, cara, você vai ter que me seguir. E eles seguiram a Jesus. Mas Jesus antes foi até eles, falou com eles, demonstrou que poderia servi-los, ajudá-los. Então é uma coisa que a gente tem que ter discernimento também e achar um corações ensináveis, né? Que as pessoas vão te ouvir e não force elas a nada. Marque um dia, conversa. Agora, o negócio, eu não sou assim, né? Tipo assim, cara, agora você vai ser meu discípulo. Eu não consigo falar isso, entendeu? Tem gente que tem uma facilidade de falar, eu não tenho, né? Tem pessoas que eu discipulo e a pessoa nem sabe que ela é meu discípulo. Mas eu tenho visto que a pessoa tem tomado direções, mudado, e a pessoa fala, nossa, obrigado por aquela palavra, obrigado por me ajudar tanto, obrigado pela coisa. Nada se formalizou que aquela pessoa é meu discípulo, entendeu? Uhum. Mas, na vida real, alguma coisa foi impressa naquelas pessoas, né? Você está falando de discipulado de um dia, discipulado de que dura mais, e tem uma pergunta aqui, até quando dura um discipulado? Ah, isso vai de caso a caso, né? Vai de Sim. caso a caso. Então, cara, eu acredito que você precisa entender quando você começa a discipular alguém que o intuito do discipulado é para ver uma liberação naquela pessoa. E a liberação, às vezes, claro, tem que ser sempre espiritual para a pessoa poder caminhar sozinho e ela gerar outros discípulos também forte, mas às vezes também de longura, de distância e tipo assim, cara, encerrou. Entendeu? E às vezes se encerra formalmente, mas a maioria das vezes se encerra naturalmente. Sim, Entendeu? sim. Então vai distanciando, ou vai conversando, ou a pessoa cresceu e ela já está em outro patamar. E outra, eu acredito o seguinte: nós somos ferramentas de Deus. Para você fazer uma mesa, eu estou aqui na minha mesa de casa. Para eu fazer essa mesa, alguém precisou usar uma serra elétrica para cortar. Depois ela desligou a árvore. Depois ela desligou a serra elétrica e usou uma lixa. Depois ela deixou a lixa de lado e usou um parafuso. Depois ela deixou o parafuso de lado e usou uma marreta. Então são vários instrumentos para que aquela pessoa, para que aquilo virasse uma mesa. Nós somos instrumentos de Deus. Então, hoje Deus vai usar você, Iago. Amanhã Deus pode usar o cara do seu lado para ser discipulador daquela pessoa. Porque, na verdade, a glória sempre, no final, é de Deus e não de uma pessoa ou de Porque grupos. dele, por ele, para ele, tudo, né? E existe uma... Eu acho que eu nem vou perguntar isso. Existe uma maneira padrão de discipular todo mundo? Cara, eu vou falar sim e não, eu acho. Né? O que eu vejo na palavra é o seguinte: a maneira de discipulado é o quê? Você imprimir Cristo na vida das pessoas, primeiro com seu exemplo. Essa é a maneira padrão. Você imprimir Cristo na vida das pessoas. A Bíblia, em Mateus 28, diz: Ide fazer discípulos, ensine-os a obedecer a minha palavra. Então, não é a palavra do discipulador, é a palavra de Jesus. Os Então, princípios esse é bíblicos padrão. continuam os mesmos. Os Então, o que mesmos. é o seu exemplo e os princípios bíblicos que são os mesmos. Uhum. A Lê E, comentou aqui, a Lê é da igreja lá. Comentou aí. Tá, os mesmos. e O que não, aquilo que o que, aquilo que muda são as formas, né? As estratégias. Então, um discípulo, você conversa, numa conversa, outro é num café, outro é numa viagem, outro é no marcar 2 vezes por semana. Eu tenho um pastor que ele é do Camboja, ó, do outro lado do planeta Terra.
E ele me mandou uma mensagem dizendo: o senhor pode me discipular assim, assim, assim? Ele pediu. Eu falei: claro. Orei ao Senhor e senti. Eu falei: claro. Então nós marcamos. Então toda primeira sexta de cada mês nós temos uma ligação. Uhum. Entendeu? A tal hora determinada. Então naquele momento onde ele vai se abrir, aonde eu vou ministrar uma palavra, ou a gente vai conversar. Entendeu? Sim. Simplesmente. Então tem muita. A estratégia muda muito. Qual material físico ou e prático que pode ser usado no discipulado? Talvez tenha algum material de livros ou é, só a Bíblia, ou prático que eu digo assim, os assuntos que ele trouxer. Quais são os materiais que são usados assim A para nossa disciplina? igreja, né, tem até membros da igreja aqui, e eles podem falar. Nós gostamos de usar livros, né? E Uhum. em cima disso nós conversamos porque é uma sequência e tal. E a Bíblia, então a leitura da Bíblia e livros, né? Eu posso indicar aqui alguns livros discipulados que eu acho ótimo para várias áreas, né? Por exemplo, essa faz parte da pergunta que você me fez ou não? Sim. Nesse caminho a resposta? Aham, Então, pode ir. por exemplo, eu tenho muito. Eu acho que, por exemplo, discipulado para homens, você é homem, não importa a sua idade, um livro que todo homem precisa fazer e não dá para se emprestar, né? É Homens Sem Amarras. É o escritor chamado T.D. Jakes, T-D-J-A-K-E-S. Homens Sem Amarras. E tem para mulher também. Mulheres Sem Amarras. Então, nesse livro, você vai descobrir as coisas que te prendem desde a sua infância. Tudo Ó, pela palavra de Deus. É incrível. É incrível. E cada final de capítulo, você tem uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Então é como se fosse um discipulador ali, sabe? Que você tem aham. que responder e ele te dá ali um norte tal. É muito bom. A gente trabalha muito com livros na igreja. Agora o livro que a gente está trabalhando no discipulado, que ia começar agora antes de entrar na quarentena, né? Agora estamos reformulando as estratégias, mas é um livro muito conhecido da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Uhum. Então, nós vamos usar esse livro para toda a igreja, para que as Esse eu pessoas já. cresçam nisso e elas conversem sobre isso. Né? Então, tem para criança, para adolescente, para jovem e tal, e para adultos. É Né? bom que tem uma Então, troca, né? é bom ter uma troca. Isso, assim, num discipulado mais geral. Num discipulado um a um, eu gosto muito de dar alguns livros de leituras bíblicas e a pessoa falar o que ela sentiu daquilo. Entendeu? Sim. Então, assim, cara, lê o capítulo tal daquele livro tal, para agora. E a gente conversa. Cara, lê isso daqui na Bíblia. Eu vou mandando muita referência bíblica. Cara, lê isso. Teve um menino que eu falei, cara, lê no mínimo 18 vezes. Falei, pastor, o que, que tem o número 18? Eu, não, nada, é só para você ler bastante mesmo. Entendeu? Então, assim, lê isso, até isso ser verdade para você. Né? Lê, lê, Uhum. lê, lê. Então, eu uso muito livros, conversa, Bíblia. E você não pode dar uma conversa sem referência bíblica. Você precisa ter uma referência da palavra. Né? Cara, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz assim, assim, assim e assim. Né? Então, eu gosto muito de ser mais alguns na conversa, sempre com Bíblia, outros ali com alguns livros também. Muito bom. Muito bom, gente. Uma pergunta aqui que mandaram. Devemos esperar orientação de líderes e pastores para começarmos a discipular? Eu acho que você precisa de uma liberação. Porque, por exemplo, se uma pessoa te chama para discipular, eu acho que você precisa perguntar ao seu discipulador: eu posso? Porque às vezes a gente acha que pode e o diabo é muito astuto, a gente tem que vigiar muito. Porque às vezes, numa coisa que a gente se acha muito forte, chega uma pessoa com a mesma coisa e a gente acha que a gente venceu aquilo, e a gente acaba caindo naquilo ou aquilo voltando para nós. Eu já vi N situações de acontecer. Né? Já chegou uma pessoa para mim e perguntar: pastor, posso discipular aquele casal? Eles estão com um problema assim, 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 assado, e eles vieram conversar comigo, que eu era o único que estava ali, tal, na hora da preencher a ficha, posso? Aí eu falei assim: deixa eu me dar uma semana para pensar. E eu fui conversar com os líderes deles. Olha, tem um casal assim, assim, assim nessa área. Falou: pastor, aconteceu assim, assim, assim. Eu acredito que eles possam discipular nessa outra área, mas nessa ainda não. Isso foi uma benção. Porque Uhum. meses depois, aquele casal enfrentou o mesmo problema e não conseguiu sair. Então, nós redirecionamos. Aí, então, aquele outro casal que pediu foi direcionado para ser discipulado por um outro casal.
E aquele que perguntou se poderia discipular, enfrentou uma situação e nós redirecionamos eles para serem discipulados por outros casais. Isso foi uma bênção, entendeu? Nós precisamos de ser liberados por nossas autoridades em algumas funções para fazer. Uhum. Mas não precisa esperar uma orientação de cima de um pastor para a gente começar a discipular alguém. Eu só vou começar a discipular se o meu pastor falar comigo para discipular, ou já Uhum. posso orar por isso e com a Eu acho que liberação. assim, se alguém vier pedir para você, minha opinião, como também pastor, né, e dessas situações que eu vejo dentro da igreja, alguém pedir para você, olha, você pode me discipular e tal, tal, eu perguntaria antes para o meu pastor, pastor, Uhum. o senhor acha bom eu poder discipular essa pessoa nessa área? E eu viria do meu pastor, entendeu? Porque eu posso estar enxergando algo que o meu pastor não está, e o meu Uhum. pastor enxergar algo que eu não estou. Então eu acho que, cara, sempre, sempre a obediência está debaixo da submissão. Sempre. Não há obediência se não houver submissão. Né? E até uma matéria que eu vou ensinar hoje, depois da live, numa escola que a gente vai ter aqui na igreja, né? Sobre submissão, no livro de Tiago. Então, isso é muito forte, essa palavra é muito forte, submissão. Então, cara, pergunta pro seu pastor. Talvez sim, seu pastor vai te liberar e ainda vai ser uma ajuda para você. E às vezes ele vai falar, cara, e ele vai começar a te fazer algumas perguntas que você vai ver, cara, eu acho que eu não tô pronto para discipular nessa área, entendeu? A gente já está caminhando para o encerramento da live, mas ainda tem duas perguntas que eu acho que dá tempo para fazer. Claro. É, uma pergunta de alguém que mandou aqui também. Eu acho a linha entre discipulador e um psicólogo cristão muito tênue. É parecido mesmo ou precisa ter algum cuidado? Muito o quê? É, Tênue, eu é acho isso. a linha muito tênue entre o Uhum, discipulador e um psicólogo cristão. É uhum. parecido mesmo ou precisa ter algum cuidado? Precisa ter cuidado. Por exemplo, já aconteceu várias vezes na nossa igreja, no momento de discipulado e até clínica pastoral, nós falarmos, nós vamos indicar você a um psicólogo. E já aconteceu Uhum. da gente indicar a pessoa a um psiquiatra, entendeu? Já teve caso lá também. Então, nós precisamos entender, existe um tabu que fala, quem procura psicólogo é porque não orou, é porque não vai a Deus. Gente, não tem nada a ver. Aham. Não tem nada a ver. Entendeu? Nós temos psicólogos fantásticos. Né? A minha esposa está se formando agora em psicologia. Tem uma psicóloga chamada doutora Ilma Cunha, que é uma pastora e psicóloga. Ela é fantástica. Então, tem momentos que você, discipulador, precisa reconhecer. Cara, você precisa de uma ajuda psicóloga. Eu falei para um cara. Falei, cara, eu estou te ajudando e tudo mais. Estou discipulando você. Mas eu vou te indicar também para ir numa psicóloga cristã. E dei o contato de uma psicóloga cristã. Entendeu? Que eu acho muito importante os psicólogos nossos serem cristãos. Isso é uma outra Sim, live, né? sim. A última pergunta aqui que a gente vai fazer Quantos minutos é falta aí? 4 minutos. Ai, meu Deus, fala. Porque vocês têm, a Uma Só Voz tem projetos missionários Uhum, e discipular nações. Como é que é isso? Como é que funciona isso? uhum. Eu entendo também que uma só voz tem esse papel que Deus deu de alguma forma. Quando a gente faz lá, nós reunimos muitos pastores, muitos líderes de jovens, de adoração, de casais, de líderes de igreja. Então, assim, como nós fazemos, né? Nós criamos oportunidades para que eles possam crescer. Criamos mesas redondas, criamos conversas. Eu tive um momento de mentoria lá com pastores, em poucos pastores, uma mesa de café, e nós fomos tomar um café. Depois eu fui tomar café com outros pastores, depois com outros pastores, e eles puderam abrir falando de casamento, de vida, coisas que eles nem sabiam. Então, assim, você consegue discipular nações, sim, uma só voz faz isso, pela misericórdia total de Deus. Né? Por exemplo, esse pastor que eu discipulo do Camboja, é um pastor tremendo, um homem muito usado pelo Senhor, entendeu? E eu discipulo daqui. Então você tem que sempre colocar, eu sou só uma ferramenta e o que eu posso servir. E eles também vão te abençoar também vão ser instrumentos de Deus na sua vida para te ensinar muito. Mas existe sim, né? Eu creio que Deus tem levantado uma geração para as nações e o Brasil tem essa promessa, que nós seremos celeiros de missionários. Então o Brasil vai discipular nações, entendeu? O que me preocupa é quem está discipulando o Brasil. É esse que me preocupa.
Entendeu? Sim. Eita! Aconteceu um acidente aqui, calma aí. Acontece. Vamos encerrar, gente? Muito boa essa live, muito boa a conversa. Nosso primeiro papo de reino aqui com o Matheus, pastor Matheus Carvalho. Obrigado, Matheus, por esse tempo Obrigado seu você aí. pelo convite. Eu amo a Terceira Igreja. Vocês têm um, um, um pedacinho do meu coração aí para vocês, amo essa galera abençoada. Aquele acampamento foi uma bênção, saudade de vocês. Foi. E eu Quem acredito sabe esse ano, muito nessa geração, viu? quem sabe esse ano a gente vai ter momento junto de novo com a juventude, com o pessoal lá Amém, se Deus quiser. Se Deus lá quiser. pregando lá na igreja, quem sabe. Amém. Um Bom, beijo para todo mundo da Terceira Igreja, todo mundo que ficou ligado com a gente até agora. Deus abençoe você e filtre tudo pela palavra. Sempre volte para a palavra, nunca saia desse lugar da palavra, do seu secreto com Deus. amém. E nenhuma voz substitui a voz de Deus para nós, nenhuma voz. Amém. Então, nós precisamos estar muito atentos, né, para não acontecer com a gente o que aconteceu, uma história que eu amo da Bíblia, do profeta velho, né? O jovem ouviu Deus, ouviu uma direção de Deus, mas na volta ele ouviu um profeta velho, né? Era uma referência, nossa, um cara, um profeta, né? Tipo um líder, mas ele ouviu uma voz que não era de Deus. E ele não pegou aquilo que aquele líder falou e filtrou por aquilo que Deus fala. E isso gerou morte para ele. Então, muitas pessoas estão morrendo por causa disso, ouvindo pessoas e não filtrando pela palavra, não filtrando pela sua intimidade com Deus, que Deus fala também com você. Então, isso é muito sério. Amém. Matheus, você consegue orar em 20 segundos? Que a live Consigo. não vai terminar. Agora, Senhor, abençoa cada um que está conectado conosco. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Iago. Que o Senhor o abençoe, essa geração da Terceira Igreja, todos que estão conectados conosco. Nós te agradecemos e nos faça discípulos como Jesus. Nos faça um coração ensinável como Jesus e submisso como Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amo Deus te abençoe. vocês, gente. Deus te Amo abençoe e vocês. dá um beijo em Bianca.